Deus. Convido a amada igreja a abrir suas Bíblias lá em Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28, a partir do verso 18. Amém, aleluia, todos encontraram? Amém, glória a Deus. Amados, nós estamos vivenciando um mundo sem fé. Quando nós olhamos para o mundo, nós vemos que a fé está regredindo. E aí nós vemos o sistema que rege aí as políticas, destruindo a fé na vida das pessoas e trazendo para as pessoas uma liberdade que vai contra os princípios de Deus. E quando o ser humano é enfraquecido no entendimento, na compreensão da palavra de Deus, ele também é enfraquecido na fé. Então nós vivemos uma realidade, nós temos que olhar para a nossa realidade. Hoje nós vamos falar de realidade. A realidade é que o cristianismo em si está se regredindo no mundo todo. E já vem de algum tempo que o cristianismo está regredindo. E isso existe causa, e causa que traz consequências. Então, nós precisamos, como igreja, ter um compromisso de fé. Ter um compromisso de fé e ser luz no meio desse mundo que está cada vez mais tomado pelas trevas, porque cada vez mais a fé está se diminuindo. Mesmo nós sabendo que está se cumprindo os propósitos de Deus, como o pastor Davi disse aqui, mesmo nós sabendo que o Evangelho de Jesus Cristo diz que quando Ele vier, por acaso achará fé, nós estamos caminhando para essas coisas, mas como igreja nós não podemos deixar de ser luz. Como igreja nós temos que permanecer sendo luz até a volta de Jesus Cristo. Todos encontraram? Mateus capítulo 28, a partir do verso 18. O Evangelho de Jesus Cristo diz assim: E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém, glória a Deus, aleluia. Quem crê que Jesus Cristo está conosco aqui? Amém, dê um glória a Deus, aleluia, porque Ele está conosco, Ele habita a nossa vida, Ele está em nosso coração. Mas amados, olhando para a realidade, hoje nós vamos falar de realidade. Olhando para a realidade desse mundo que nós conhecemos aqui, nesse tempo que nós vivenciamos. Nós vemos aí muitas igrejas, muita denominação. Tem igreja para todos os gostos. Aliás, ministério, porque a igreja de Jesus Cristo, ela é única. Então existe ministério a todos os gostos, porta aberta a todos os gostos, existe igreja para homossexual, existe igreja para todo gosto que vocês quiserem, existe igreja de porta aberta. E aqui eu quero chamar a atenção da igreja, quando Jesus diz, já no verso 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Veja bem,
Jesus disse que está conosco. Esse convosco é a igreja. Jesus diz: eis que estou convosco. Não é com as nações, não é com o Estado, não é com os países. Jesus está dizendo: convosco aqui é com a igreja. É com a igreja dele. Ele estava reunindo ali com a sua igreja, com os discípulos, com os apóstolos. Antes dele se ascender ao céu, ele estava reunido com a igreja. E ele disse: eis que estou convosco. Esse vosco é nós, a igreja dele. Agora a questão é o seguinte: qual é essa igreja que Jesus está dizendo que está com ela até a consumação dos séculos? Amém. Nós precisamos compreender, nós precisamos olhar e compreender e ter a realidade daquilo que nós estamos vivendo. Porque existe aí ministérios, denominações dizendo que é a igreja no mundo todo. Existe a incontável aí denominação dizendo que é a igreja de Jesus Cristo. Mas qual é a igreja de Jesus Cristo de fato? Isso é a realidade da nossa vida. Nós precisamos compreender, porque se não compreendermos, não vamos conseguir caminhar como igreja de Jesus Cristo. E às vezes, amados, às vezes não sempre, para compreender a realidade de hoje, nós precisamos da Bíblia. Nós precisamos fazer um passeio na Bíblia. Nós precisamos fazer uma viagem na palavra de Deus, para que nós compreendamos aquilo que nós estamos vivenciando hoje e aquilo que nós estamos vivendo hoje. Não tem como nós compreendermos se não olharmos para a Bíblia, que é a palavra de Deus. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos ali, quando Deus tirou do Egito ali com mão forte e poderosa o seu povo que estava escravizado, ele leva aquela multidão de gente ali para o deserto, só homens adultos, eram 600 mil homens, acho que mais um pouco, né, de 600 mil homens, adulto, pronto para a guerra. Isso significa que talvez fosse mais de 1 milhão de seres humanos adultos, porque não contou as mulheres. E olhando para a caminhada do povo de Deus, nós vemos que dessa geração, desses 600 mil homens adultos prontos para a guerra, dessa geração, só 2 entraram na terra prometida. Todos os outros se perderam no deserto, todos os outros ficaram para trás. Só 2 entraram na terra prometida. Mas quando nós olhamos também, nós vemos que Deus preparou também uma geração para tomar posse ali da terra prometida. Olhando para a história do povo de Deus, que é Israel, nós vemos que todas as vezes que eles desviaram, apartaram de Deus, afastaram de Deus, perderam a bênção de Deus, perderam a bênção da presença de Deus na vida deles, e todas as vezes eles foram subjugados, eles foram levados a cativeiro, mas Deus sempre teve ali os remanescentes para permanecer a caminhada. Olhando para a palavra de Deus, olhando para a palavra de Deus, já no tempo da vinda de Jesus Cristo, do seu ministério terreno. Obrigado, pastor Davi. Amém. Olhando então para o seu ministério terreno, nós vemos que ali, o povo de Deus naquele tempo, tinha distanciado de Deus. Mas veja bem, Deus enviou João para preparar o caminho do Senhor. Então, às vezes nós olhamos, vemos, pregamos muito, que os apóstolos, Jesus escolheu os apóstolos ali entre os pescadores, pessoas simples, humildes, mas nós compreender também que aqueles apóstolos que foi escolhido por Deus, já tinha sido preparado pela palavra do João Batista, porque ele veio para preparar o caminho do Senhor. E muitos dos que foram discípulos de Jesus Cristo, apóstolos de Jesus Cristo, pertenciam também ao grupo que ali seguia João Batista.
eram também discípulos de João Batista. Então, quando Jesus veio, ele já tinha preparado o seu caminho, preparado pessoas para estar com ele, e Jesus escolheu aquelas pessoas foram preparadas para ser ali ao início da igreja primitiva, a base da igreja primitiva. E quando nós olhamos para a história da igreja primitiva, nós vemos que a igreja primitiva foi mais perseguida do que nunca. Tanto os judeus como os romanos perseguiram a igreja primitiva, mas enquanto mais perseguia, mais a igreja crescia. E quanto mais sofria ali a igreja primitiva, mais dava fruto e mais aumentava, e mais a igreja aumentava. E essa caminhada veio até os nossos dias de hoje. Mas com o passar do tempo, a gente vê que muitos foram ficando para trás. A gente já vê mesmo nas pregações de Paulo, chamando a atenção das igrejas aonde Paulo fundou. E principalmente, nós olhamos para a igreja ali dos Gálatas, que deixaram a fé em Jesus Cristo e voltaram para a lei. Então a gente vê que em toda a caminhada muitos foram se perdendo pelo caminho, e hoje não é diferente. Hoje nós estamos vivenciando uma igreja a qual muitos estão perdendo pelo caminho, muitos estão ficando na caminhada, porque estão regredindo-se da fé, estão deixando a fé. E hoje nós vemos o ministério inteiro pregando o mundo, trazendo o mundo para dentro das igrejas. E essa não é a igreja de Jesus Cristo. A igreja de Jesus Cristo é a igreja que permanece fiel, permanece na palavra dele, permanece nos mandamentos dele. Então, quando Jesus está dizendo aqui, eis que estou convosco até a consumação do tempo, ele está com essa igreja que permanece nele. Glória a Deus. Ele não está com as igrejas que estão alinhadas com o mundo, que estão pregando o mundo, mas com a igreja compromissada com o seu evangelho, compromissada com a sua palavra. Essa igreja que Jesus Cristo está com ela até a consumação dos tempos. E essa igreja somos nós que cremos em Jesus Cristo, somos nós que cumprimos a sua palavra, que cumprimos seus mandamentos, somos nós como igreja de Jesus Cristo, recebemos o Espírito Santo na nossa vida, porque a igreja de Jesus Cristo, ela recebe o seu Espírito e está habitando na nossa vida o Espírito Santo de Deus, porque Cristo enviou seu Espírito que habita a sua igreja, que habita nossas vidas, porque a igreja de Jesus Cristo é corpo de Jesus Cristo. Fiquei um pouquinho rouco de repente, mas vai melhorar, em nome de Jesus. Amém. Então veja bem, amados, igreja de Jesus Cristo. Qual é essa igreja? Essa igreja a qual Jesus está com ela até a consumação dos tempos. É a igreja que permanece fiel ao evangelho, fiel à sua palavra, fiel aos seus mandamentos. Glória a Deus. Obrigado, irmão. Que Deus te abençoe. Melhorou agora. Amados, eu quero chamar a atenção da igreja para Mateus capítulo 20, verso 25. Se a amada igreja quiser abrir a Bíblia aí, Mateus 20, a partir do verso 25. Vamos compreender qual é essa igreja que Jesus está com ela até a consumação dos tempos. Eis que estou convosco até a consumação dos tempos. Isso é a igreja. Vamos compreender qual é essa igreja para nós compreender a realidade que nós estamos vivendo, os tempos que nós estamos vivendo. Todos encontraram? Amém. Veja bem, o Evangelho de Jesus Cristo diz assim, então... Mas, gente, a minha voz... Amém. Ai, ai.
A palavra de Deus diz assim, a Evangelho de Jesus diz assim: então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados. Veja bem, vamos começar a entender a palavra daqui, mantenha aberta aí a Bíblia. Quando Jesus está dizendo, bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados. De quem Jesus está falando aqui? Quando Jesus diz estes são dominados pelos gentios, ele está apontando para os judeus. Que era dominado pelos gentios, os judeus. Então ele está falando dos judeus. Estes são dominados pelos gentios. Vamos começar a compreender o que Jesus está dizendo. Estes são dominados. E que os grandes exercem autoridade sobre eles. Quem eram os grandes que existia autoridade sobre eles? Sobre os gentios. Sobre os judeus. Eram os gentios. Os gentios eram os grandes que existiam, a qual tinha autoridade sobre o povo judeu. E aí Jesus disse: não será assim entre vós. E aí Jesus continua dizendo: mas todo aquele que quiser entre vós fazer grande, seja vosso serviçal. A gente já falou muito em servir em outras ministrações aqui. Vocês estão ouvindo bem? Que eu fiquei de repente rouco, porque eu gravei ontem aí umas 2 horas de vídeos. E aí achei que não tinha gastado muita garganta, mas acabei gastando a garganta, então vocês me desculpam. Mas vai sair. O importante é que vocês compreendam a palavra. Então veja bem, amados. Jesus está dizendo aqui: não seja assim entre vós. Quem é esse vós? A igreja. Assim como Jesus diz lá no capítulo 28, verso 20, eis que está aí convosco é a igreja. Aqui quando Jesus diz, não será assim entre vós, é a igreja, entre vós, aqui é a igreja. Porque a igreja de Jesus Cristo, ela é diferente. Aleluia. A igreja de Jesus Cristo não é igual ao mundo. Jesus está dizendo, olha, a minha igreja é diferente. É diferente do mundo. A minha igreja não é igual ao mundo. Então a igreja de Jesus Cristo não é igual ao mundo. Ela é diferente do mundo. Quem quer ser igual ao mundo, deixa de ser a igreja de Jesus Cristo e fica para trás. Não permanece em Jesus Cristo e não continua caminhando rumo aos céus. Porque Jesus Cristo está com a igreja, aquela que permanece nele. Eis que estou convosco. Essa é a igreja. E a igreja é diferente do mundo. Não seja assim entre vós. Não seja como o gentil. Não seja como o mundo. Mas seja diferente. A igreja precisa compreender que a igreja é diferente. Nós somos diferentes. Aleluia. Glórias. Então veja bem, amados. Olhando para a nossa realidade, olhando para o que nós estamos vivendo, eu estive assistindo aí umas reportagens a qual falava da decadência do matrimônio, da decadência do casamento. Eu vi falando aí de outras nações, né? De nação aí que a família está em decadência, a família está sendo destruída. E aí, quando trouxe a reportagem para o Brasil, aí o programa disse, olha, agora vamos dar um exemplo aqui do Brasil.
Aí trouxe a vida dos famosos que estão se separando. Trouxe vários famosos separando. Não se compara a igreja de Jesus Cristo com esses famosos do mundo. São ímpios que estão no mundo. Não podemos comparar a igreja de Jesus Cristo com essas pessoas que estão aí no mundo fazendo clipe cheia, com corpo descoberto, trazendo nudez para casa das pessoas. Tem aí essas pessoas aí que estão aí, os famosos, trazendo pornografia, vídeos de pornografia para dentro dos lares, das famílias. Não podemos nos comparar com esse povo. Essa reportagem era de uma emissora cristã, mais que uma reportagem comparando com o mundo, porque é uma igreja que se compara com o mundo, que trouxe o mundo para dentro dela. E nós, igreja, não podemos ser assim. Nós não se comparamos com pessoas do mundo. O mundo está lá, apresentando nos palcos, despido, só de biquíni. Tivesse esses famosos aí, apresentando nas redes sociais, pelado, trazendo pornografia, nudez, para dentro do lares das pessoas, para as mídias das pessoas, destruindo as pessoas com imoralidade. Nós, igreja, não nos comparamos com esse povo. Nós, igreja, não nos comparamos com ímpio. Nós não podemos nos comparar com esse mundo de trevas, porque nós somos diferentes, nós somos apartados e separados, nós somos comprados pelo sangue de Cristo. O nosso corpo não pertence mais a nós, mas a Cristo. Aleluia. Eles podem dizer que o corpo é deles, eles fazem deles o que quiser, mas o nosso não. O nosso foi comprado por um alto preço. E o preço do sangue do Filho de Deus. Nós não nos comparamos com esse mundo ímpio que está aí. Então veja bem, amados. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, mas vai sair. Em nome de Jesus, palma e glória de Deus, eu vou terminar. Eu vou terminar em nome de Jesus. Então veja bem, amados. 2 Coríntios, capítulo 6, verso 14 em diante diz: não vos prendais em julgo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas? Veja bem, quando eu estou dizendo para vocês que nós somos diferentes, que nós não nos comparamos aos ímpios do mundo, não estou fazendo disseção de pessoas por minha conta. Muita gente pensa que quando a Bíblia diz que não podemos fazer disseção de pessoas, está falando com o mundo ímpio. Não! Olha, quando se trata do mundo ímpio, não podemos ter comunhão com as trevas. Não podemos ser aliançados com as trevas. Não tem como servir a Deus e ao mundo. Nós que somos igreja de Jesus Cristo, somos diferentes. Somos diferentes desse mundo ímpio. Somos diferentes desse mundo que está em trevas. Não pertencemos a esse mundo que está em trevas. Que comunhão há da luz com as trevas? É a palavra de Deus que está dizendo, não sou eu. Nós não podemos ter comunhão com esse mundo, a qual prega que a pessoa pode fazer o que quiser do corpo dele. O corpo
é meu, eu faço o que quiser. Não! O nosso corpo pertence a Cristo, porque Ele comprou pelo alto preço. 1 Coríntios 6, capítulo 6, verso 19 e verso 20. Nós somos comprados por preço. Nós não pertencemos mais a nós. Nós somos diferentes. E aí eu digo uma coisa para vocês. Há uma ameaça de quem prega contra o homossexualismo. Só que antes eu quero dizer uma coisa para a igreja e para quem está me ouvindo. Eu não prego o mundo. Quem quiser permanecer nesse mundo pode fazer o que quiser. A Constituição brasileira garante que a pessoa pode viver do jeito que ele quiser, que ele pode escolher a sexualidade que ele quiser. O Estado brasileiro e de muitas outras nações dão esse direito à pessoa, e a pessoa pode escolher. Não estou pregando contra, não. Não estou dizendo que ele não pode escolher quem ele quer ser. Ele pode escolher. Eu estou pregando que quem quer a salvação em Jesus Cristo, quem quer ir para o céu, tem que ser diferente. Aleluia. Quem que quiser ir para o céu, o corpo não é mais dele, o corpo é de Cristo. Não estou pregando o mundo, estou pregando os céus. Aleluia. Se a pessoa não quer ir para o céu, e a Constituição brasileira só vale para a terra aqui, só vale para essa nossa nação, ele que se aproveite aqui na terra, porque lá no céu a nossa Constituição é a palavra de Deus, é o Evangelho de Jesus Cristo, e nós que cremos em Jesus Cristo, nós não somos dono de nós mesmos, mas Ele é dono de nós mesmos. Nós não trazemos as trevas para a nossa vida, nós somos diferentes, nós nos santificamos todos os dias na presença de Jesus Cristo, porque o nosso corpo é dele. E nós fazemos do nosso corpo o que Jesus Cristo quer e não o que o mundo quer. Então nós não pregamos esse mundo, nós não pregamos as coisas desse mundo. Quem quiser fazer do seu corpo o que ele quiser, ele pode fazer as coisas que ele quiser. Ele pode ser homem ou mulher, ele pode escolher ser o que ele quiser. O Estado brasileiro dá esse direito para ele. E nós não podemos ir contra. Mas não deixamos de pregar que quem quer ir para o céu não pode ter essas práticas, porque é abominável para Deus, e lá nada abominável vai entrar. Glória. Deus não vai permitir que quem pratica a prostituição, quem pratica a pornografia, quem pratica o adultério, quem pratica o homossexualismo, quem pratica essas coisas, entre no céu, não vai entrar. Lá eu prego porque eu tenho autoridade dele. Ele mandou pregar sua palavra em seu juízo. E eu tenho autoridade de Deus para pregar que lá no céu essas abominações não entram, essas coisas não entram, o pecado não entra no céu. Lá no céu entra o santificado no sangue de Jesus Cristo, aquele que se rendeu a Jesus Cristo, a qual o corpo dele não é mais dele, mas é de Cristo, porque é o nosso corpo. Nós somos igreja, é essa igreja de Jesus Cristo, essa igreja lavada no sangue de Jesus Cristo, a qual Jesus Cristo está com ela até a consumação dos tempos. Essa igreja de Jesus Cristo, não é essa igreja aí no mundo que está permitindo o mundo entrar dentro das igrejas. Não é essa igreja que Jesus Cristo está com ela. Jesus Cristo está na igreja santificada, que é o corpo dele, que ele comprou com seu santo sangue, e é essa igreja que somos nós. Não pertencemos mais a nós, pertencemos a Cristo. O nosso corpo pertence a Cristo, não pertence a nós. E nós não vamos praticar as coisas que o mundo pratica, porque somos diferentes. Somos diferentes. Nós não somos igual ao mundo. Somos diferentes, somos santificados, guardamos a palavra e os mandamentos de Jesus Cristo. Vivemos o Evangelho de Jesus Cristo.
Então muita gente está com medo de pregar contra o que o mundo está oferecendo. Eu não tenho esse medo. Primeiro, porque eu tenho a ordenança de Deus. Ele que me ordenou a pregar a sua palavra e seu juízo, e eu não vou deixar de pregar. Amém. E segundo, não estou pregando esse mundo. Não estou pregando contra a Constituição do nosso país. Porque nós também temos liberdade de culto, temos liberdade de expressão, temos liberdade de pregar o Evangelho de Jesus Cristo. E quem quiser ficar no mundo, que continue fazendo o que está fazendo. Agora, aquele que quiser ser salvo, aquele que não quiser permanecer na condenação, que se arrependa, se converta, morrendo com Cristo Jesus para o pecado, ressuscitando com Cristo Jesus para a vida com Deus. Esse é o processo do novo nascimento que eu sempre tenho pregado. Então, esse é o salvo, esse é o que vai para o céu. Quem quiser passar a eternidade no céu, que se converta. Amém. Aleluia. Porque na condenação todos já estão, os que não aceitaram Jesus Cristo. Porque muitas vezes nós pregamos errado. Desde que eu entrei nas igrejas evangélicas, eu vejo, eu mesmo já preguei muito errado. Porque nós pregamos que a pessoa tem duas escolhas. Ou escolhe a Deus ou escolhe o mundo. Ou escolhe ser santificado em Cristo, ou escolhe o pecado. Não! Porque o pecado o homem escolheu lá atrás, quando pecou. Todos pecaram. Porque um pecou, Adão pecou, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então, não tem mais duas escolhas, só tem uma que é Cristo. Quem não escolhe Cristo permanece na condenação. E a condenação não é o inferno, não. A condenação é o lago de fogo. Apocalipse capítulo 20 é bem claro. A condenação é o lago de fogo, que até o inferno vai ser lançado no lago de fogo. Essa é a condenação. E a escolha é de cada pessoa. Quem está batendo no peito, dizendo que o corpo é dele, é dele. É a escolha dele. Ele escolheu permanecer no pecado. Rejeitou Cristo, permanece na condenação, porque da condenação ele já vinha. Todos nós já vínhamos na condenação e fomos libertos em Cristo Jesus. Aleluia. Agora, quem ainda não aceitou a cumprir o Evangelho de Jesus Cristo, a cumprir os mandamentos de Deus, permanece na condenação. Ele pode viver a vida dele, o Estado dá direito, o Estado permite que ele faça o que ele quiser do corpo dele. Que ele pode escolher o que ele quiser. É lei. Não estou indo contra isso, não. Ele pode ver o que ele quiser. Não estou impedindo. Agora, se quer ser salvo, se converta. Se quer ser salvo, mude a sua vida. Glória a Deus. Se quer ser salvo, aprenda que Jesus pagou um alto preço, que Jesus pagou o preço por você. E que a partir do momento que se converte a Jesus Cristo, não somos mais de nós mesmos, mas somos de Cristo. A nossa vida pertence a Ele, o nosso corpo é dele, e nós não vamos misturar o corpo de Cristo com o pecado. Não há nenhuma comunhão da luz com as trevas. Cristo é luz. E nós, como igreja de Jesus Cristo, corpo de Jesus Cristo, nós somos luz desse mundo e nós temos que pregar a verdade. Doa quem doer. Nós já estamos vendo igreja aí que está se comparando ao mundo, chamando o mundo, agradando o mundo, trazendo o mundo para dentro das igrejas deles, das denominações deles, do ministério deles, para ganhar dinheiro, para ter dinheiro. E aí eu quero chamar a atenção de uma coisa para a igreja. Graças a Deus que deu uma melhorada na minha garganta. Aleluia. Agora já está melhorando um pouco, né? Deixa eu tomar mais uma aguinha aqui. Obrigado, viu, irmã? Veja bem, Apocalipse, capítulo 2, verso 9, tratando ali da igreja, da carta da igreja de Esmirna. Jesus diz: conheça as tuas obras e tribulações e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se diz judeus, não são, mas são
sinagoga de Satanás. Então veja bem, aqui era no tempo da perseguição dos judeus, estava perseguindo a igreja. Então veja bem, Jesus está dizendo que aquela igreja que era pobre é rica. Ela é pobre, ela é rica. Agora veja bem, a igreja de Laodiceia, né, quando escreve a igreja de Laodiceia, capítulo 3, verso 17, Jesus diz assim: como dizem, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Veja bem o que Jesus Cristo está dizendo aqui sobre a igreja. Aqui nós falando da igreja. Estou falando dessa igreja que Jesus Cristo disse que estará com ela até a consumação dos tempos. Que essa igreja que obedece. Aqui Jesus Cristo está dizendo que a igreja pobre, ela é rica. E a igreja rica é pobre. Nós vivenciamos aí hoje essa realidade que nós vemos. Igreja rica, templos muito ricos. Aí, templo riquíssimo, igreja com um avião, com tanta coisa, e aí, e todo mundo quer ter uma igreja, participar de uma igreja rica, quer congregar numa igreja rica, mas veja bem o que o dono da igreja está dizendo, aquele que disse que eis que estarei convosco até o fim, ele está dizendo para a igreja pobre, tu és pobre, mas tu és rica, e está dizendo para a igreja rica, tu és rico, mas é miserável, é nu, é pobre. Veja a diferença do conceito de Jesus Cristo, dono da igreja, para o conceito que nós vemos hoje no mundo. A realidade que nós vemos, porque não tem fé. Nós estamos vivendo uma realidade, amada igreja, que até parece que quem não é bem sucedido, quem é pobre, não tem Deus na vida dele. Se pega... Parece que o pobre não tem vez diante de Deus. Pessoal, para ter Deus, se você tem Deus, você é bem sucedido. Se você tem Deus, você é bem sucedido em todas as coisas na sua vida. Se você tem Deus, você vai ficar rico. Vai lá para o culto de libertação, não sei do que lá, que você vai ficar rico. Você vai virar empresário. Vai lá que as muralhas vão cair. Será que eles nunca leram que Jesus Cristo está dizendo que aqui é Jesus Cristo dizendo, porque é Jesus Cristo que aparece para João, é Jesus Cristo que dá o livro da revelação para João, é Jesus Cristo que aparece como Alfa e Ômega, o primeiro e o último, aquele que criou todo o universo, o Todo-Poderoso. Jesus Cristo é muito mais poderoso do que a nossa pequena mente pode imaginar. Porque tudo isso que existe, todo esse universo, foi criado por Ele, pelo Pai e pelo Espírito Santo. Nada do que se fez sem Cristo. E entenda uma coisa, quando Deus criou esse universo, ele já existia. Então, Deus não pertence a essa dimensão universal a qual nós conhecemos. Deus pertence a outra dimensão que nós nem podemos imaginar. Veja quanta é a grandeza de Deus. Porque o Criador não pertence à sua criação, mas a sua criação pertence ao Criador. Tudo isso aí foi Ele que criou. Tudo pertence a Ele. Ele é muito maior do que a nossa pequenez, a nossa mente pequena possa imaginar. Ele é muito maior. E aqui é Jesus Cristo que está dizendo aquela igreja rica, que era a igreja de Laodiceia, a igreja que tinha tudo, tu és pobre, nu, miserável. E diz para a igreja que era pobre, tu és rica. Aleluia. Essa é a igreja que Jesus Cristo está dizendo, eis que estou convosco até a consumação dos tempos. Amém, aleluia. Nós precisamos olhar para a realidade que nós vivemos e compreender o que é ser igreja. Compreender que ser igreja é ser diferente do mundo. Jesus Cristo disse, não é assim. Não é assim entre vocês, como é lá os gentios, que domina estes aí, que eram os judeus. Que tem autoridade sobre estes aí, que eram os judeus. Jesus estava mostrando para os discípulos, eu posso até visualizar e pensar que Jesus estava até mostrando, gesticulando e mostrando. Vocês não sejam igual esses aí que são dominados pelos gentios.
que estão debaixo da autoridade deles, que eles têm autoridade sobre eles. Não, vocês são diferentes. Aleluia. Vocês não são igual ao mundo, não são igual aos gentios, não são igual aos ímpios. A igreja de Jesus Cristo é diferente. Nós não podemos nos aliar com o mundo. E aí, eu sei que eu estou encupidando um pouquinho, mas deixa eu só dizer uma coisa para a igreja. Nós temos que compreender que também não podemos aliar com o mundo político. Eu tenho pregado isso. Eu sei que existem ministérios, existem igrejas, existem pastores aí importantes da internet, dizendo que o crente tem que participar da política. E eu digo para vocês, como igreja de Jesus Cristo, não faça isso, porque não tem comunhão das trevas com a luz. Olha para os partidos políticos e vê se no programa deles não existe alguma coisa que vai contrária aos princípios bíblicos, aos princípios de Deus. Você não vai achar um partido que não apoie coisas que são contrárias aos princípios de Deus. E quando alguém se alia, se apoie, quando alguém milita, faz uma aliança com esse tipo de aliança, ele sai da aliança com Cristo, que é uma aliança santa, e vai para uma aliança corrupta, uma aliança de trevas, uma aliança do mundo, perde a graça de Deus e fica para trás. Assim como o povo de Deus na caminhada ali de Israel até a vida de Jesus Cristo, muitos se perderam, muitos ficaram para trás. Também hoje, muitas pessoas que são igreja estão se perdendo, ficando para trás, porque estão se aliançando a alianças mundanas, alianças de pecado, alianças corruptas, e perde a graça de Deus, perde a aliança que é feita no sangue de Jesus Cristo, que é a aliança verdadeira. Ele sai dessa aliança para pertencer a uma aliança mundana, uma aliança pecaminosa, uma aliança do mundo. Não se envolva com política. Como igreja de Jesus Cristo, como profeta de Deus, eu digo a vocês, não se envolva, não faça aliança com nenhuma coisas que tenha corrupção no meio dela. Porque você perde a graça de Deus e fica para trás. Porque temos que compreender que a igreja de Jesus Cristo é peregrina nesse mundo. Quando Pilatos pergunta a Jesus Cristo se ele era rei, ele disse: se o reino dele fosse desse mundo, o seu súdito o defenderia. Mas o reino de Cristo não é desse mundo. O reino de Cristo é dos céus. E nós somos introduzidos no reino dos céus. A igreja, essa igreja que Jesus Cristo está com ela até a consumação dos tempos, é uma igreja diferenciada, é um povo diferente, é o diferente do mundo e é peregrino nesse mundo, porque a nossa pátria é os novos céus, é a nova terra, a nossa cidade é a nova Jerusalém que está nos céus, não é esse mundo. Nós não temos esse mundo como pátria. Não podemos nos aliançar a esse mundo pecaminoso, esse mundo corrupto. Nós somos diferentes, nós somos peregrinos nesse mundo, e nós temos Jesus Cristo, que está conosco até a consumação dos tempos. Ele está contigo, está com a sua casa, está na sua família, mas para isso você precisa permanecer nele. João 14, 23, Jesus disse: aquele que me ama guarda a minha palavra e será amado de meu Pai, e nós iremos e faremos morada nele. Mas é quem? Quem guarda a palavra de Jesus Cristo, quem guarda os mandamentos de Jesus Cristo. Essa é a igreja abençoada, que a qual o Pai, o Filho e o Espírito Santo vem e faz morada nela. Isso aconteceu em Atos dos Apóstolos, lá, quando o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja, e todos que estavam unânime ali, unânime no mesmo Espírito, que é Cristo Jesus, todos foram cheios do Espírito Santo. Aleluia. Você hoje que está aqui, o Espírito Santo de Deus está na sua vida. Oh, glória a Deus. Você tem que dar oportunidade ao Espírito Santo para que ele te convença do pecado, da justiça e do juízo, para que você compreenda os tempos que nós estamos vivendo e não fique para trás, porque senão vai se perder. Não podemos se perder. O Espírito Santo é que nos ajuda
Mas nós temos que dar liberdade para Ele, para que Ele nos dê entendimento, discernimento das coisas, porque Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Nós precisamos do Espírito Santo na nossa vida, porque sem Ele nós não somos nada. Verdade. Veja bem, João 15, verso 10. Jesus Cristo disse, aquele quem guardar a minha palavra, guardar o meu mandamento, meu amor permanecerá nele. Assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e o amor dele permaneceu em mim. Então veja bem, é preciso permanecer. Quem permanece como igreja? Aquele que guarda os mandamentos de Jesus Cristo. Aleluia. Quem guarda os mandamentos de Jesus Cristo, o amor de Deus permanece nele. Amém. O amor de Cristo permanece nele. Mas é preciso permanecer. Quem não permanece no amor de Deus, guardando os seus mandamentos, vai ficando para trás. Essa é a caminhada do povo de Deus, é a nossa caminhada, é a caminhada da igreja. Quem não permanece guardando os mandamentos de Deus, é perdido na caminhada, fica para trás, vai ficando para trás. Como aquela geração que ficou no deserto, não entrou na terra prometida. Como todos os outros na caminhada que foram se perdendo. Como Saul, que terminou os dias dele cheio de espírito maligno, cheio de demônio, ficou para trás, entrou Davi. Como Salomão, que terminou seus dias de vida oferecendo sacrifício nos altos para ídolos. Então são tantos que ficaram para trás, porque não permaneceram na palavra de Deus, não permaneceram no mandamento de Deus. Assim também a igreja é essa igreja de Jesus Cristo, a igreja que é o corpo de Cristo, essa igreja que Cristo prometeu e Ele cumpre a sua palavra, que eis que estarei convosco até a consumação do tempo. Essa igreja que permanece cumprindo o evangelho de Jesus Cristo, cumprindo os mandamentos de Jesus Cristo, essa igreja a qual permanece sendo o corpo de Jesus Cristo e ninguém se perde pelo caminho. Mas aquele que deixa de cumprir os mandamentos de Deus, ele perde pelo caminho. Veja bem, quero chamar a atenção de uma coisa muito importante. Tratando-se das 7 igrejas, nós temos 3 expressões importantes. Sempre quando Jesus Cristo finalizava, falando a carta das igrejas, dizia, aos que vencer. Em outra expressão ele diz, o que vencer, e a outra, a quem vencer. Então veja bem, quem vai chegar no final é quem vencer com Cristo. É os que vencerem com Cristo. Esses é que vai chegar. Quem não vencer com Cristo, guardando a sua palavra, os seus mandamentos, vivendo o que Ele mandou, esses os que vai permanecer. Os outros vão ficar para trás, vão ficar pelo caminho. Quem quiser fazer do corpo dele o que ele quiser, vai ficar para trás, vai perder pelo caminho e vai ser lançado no lago de fogo. Não sou eu que estou falando isso, não, que está falando isso. É a palavra de Deus que diz isso. É Jesus Cristo que disse. Porque a condenação é o lago de fogo. Lá vai haver choro e ranger de dente. Mas o salvo, aquele que permaneceu em Cristo, aquele que tem o corpo dele como o corpo de Cristo, que o corpo não é dele, que ele não vive mais nele, mas Cristo vive nele, esse vai para a glória de Deus, para os novos céus e nova terra. Ele vai ser para sempre filho de Deus, e Deus vai ser seu pai para sempre. Ele vai ter suas lágrimas enxugadas dos seus olhos. Ele vai ter uma vida de amor junto com o nosso amado Deus, que é amor para sempre. E veja bem o que diz Apocalipse 21:7. Quem vencer herdará todas essas coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. É quem vencer. E o que vence é o que guarda aos mandamentos de Jesus Cristo, que vive o evangelho de Jesus Cristo, que entrega a si mesmo a Cristo, que não tem o seu corpo mais como seu, mas de Cristo. Essa igreja de Jesus Cristo, a qual o corpo pertence a Cristo. Nós somos igreja de Jesus Cristo, corpo de Cristo, e não pertencemos a nós mais. Somos de Cristo, fomos comprados por preço. Não pertencemos mais a nós, pertencemos ao Cristo, Filho de Deus, que
nos comprou, pagou um alto preço por nós. Nós não podemos fazer o que nós quisermos na nossa vida, do nosso corpo. Nós fazemos o que o Evangelho de Jesus Cristo manda. Nós não fazemos aquilo, eu vou fazer o que eu quero da minha vida, eu vou fazer o que eu quero do meu corpo, é meu. Não, porque é de Cristo. A sua vida é de Cristo. A sua casa é de Cristo. Tudo que você tem é de Cristo. Seus caminhos é de Cristo, seus passos é de Cristo. Se encha do Espírito Santo essa noite. Amém. Aleluia. E ande no caminho de Jesus. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. E eu quero terminar chamando a todos quem está no Face, a todos os ouvintes, a toda a humanidade, a arrepender-se do pecado, a converter-se com Cristo, morrendo com Cristo para o pecado, estando com Cristo para a vida, não pecando mais, não praticando mais as coisas do mundo, entregando a sua vida para Cristo, olhando para você mesmo e dizer assim: não mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Tendo seu corpo não como seu, mas de Cristo. Eu chamo a todos a esse processo do novo nascimento na sua vida, como profeta de Deus, como boca de Deus, que Ele me mandou pregar sua palavra e seus juízos, e também levar seu amor ao mundo todo. Eu digo a você que está me ouvindo, e a você que ainda vai me ouvir: se converta de fato a Jesus Cristo. Porque se convertendo a Jesus Cristo, a sua eternidade está garantida. Não estou te oferecendo nada nesse mundo. Não estou dizendo que você vai ficar rico nesse mundo. Não estou dizendo que a sua vida vai melhorar nesse mundo. Deus é o bom Pai que abençoa, mas não estou te prometendo nada nesse mundo. Estou te prometendo o que a palavra de Deus promete, o que Cristo prometeu, que é a salvação e a vida eterna com Ele para sempre, eternamente. Coloca a sua mão no coração, eleva sua mente a Deus. Pai amado, Pai santo, Pai querido, te agradecemos, ó Pai, nessa noite, ó Pai. Te agradecemos pela palavra, ó Pai, que o Senhor, ó Pai, trouxe a nossos corações e nossa vida nessa noite, ó Pai. Te agradecemos, ó Pai, também, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito, ó Pai, na minha vida, ó Pai, mesmo ter ficado rouco, ó Pai, o Senhor me trouxe, ó Pai, um alívio aqui na minha garganta, ó Pai, a qual, ó Pai, posso encerrar, ó Pai, essa ministração já com a voz limpa, ó Pai. Muito obrigado, eu te agradeço, ó Pai, e agradeço por cada vida que está aqui nessa noite, cada vida, ó Pai, que está ouvindo aqui nessa noite. Eu clamo ao Senhor, Pai amado, Pai santo, Pai querido, venha derramar nessa noite, ó Pai, sobre os vossos filhos e filhas, ó Pai, o vosso Espírito Santo sem medida, ó Pai, que o Senhor não tem nos dado o Espírito Santo por medida, mas sem medida, ó Pai. Venha nessa noite, ó Pai, fortalecer no vosso Santo Espírito a vossa igreja, ó Pai. Fortaleça os vossos filhos e filhas, ó Pai. Fortaleça a todos, ó Pai, que está nos ouvindo, ó Pai, aí pela rede social, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, para que todos, ó Pai, andem em Cristo Jesus, ninguém se perca pelo caminho, ninguém fique para trás, ó Pai, mas, ó Pai, que tenha, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, o convencimento do vosso Santo Espírito todos os dias, ó Pai, os convencendo do pecado, da justiça e do juízo, ó Pai, da salvação em Cristo Jesus, ó Pai, os mostrando todos os dias, ó Pai, como viver, ó Pai, em Cristo Jesus, como ter a sua vida, ó Pai, entregue de fato, ó Pai, a Jesus Cristo, a qual nos comprou com alto preço, ó Pai, que pagou um preço, ó Pai, do seu santo sangue, da sua obra redentora, ó Pai, que nos comprou para Ti, ó Pai. Então te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, derrama, ó Pai, na vida dos vossos filhos e filhas, ó Pai, na vida da vossa igreja, ó Pai, o vosso poder, o vosso amor, o vosso Santo Espírito, ó Pai, enche, ó Pai, do amor do Senhor, ó Pai, derramado em nossos corações pelo vosso Santo Espírito que nos foi dado, ó Pai, em Cristo Jesus, ó Pai. Venha nessa noite, Pai Santo, Pai querido, ó Pai, venha transformar essa mente, esse coração, ó Pai, venha, ó Pai, o encher, ó Pai, do amor do Senhor, da presença do Senhor, ó Pai, venha fazer, ó Pai, um resgate, ó Pai, na vida de todos que precisam ser resgatados, ó Pai, nessa noite, ó Pai, um resgate, ó Pai, em Cristo Jesus, ó Pai, com o amor do Senhor, com o perdão do Senhor em Cristo Jesus, ó Pai. Venha, ó Pai, trazer para essa vida, ó Pai, todo entendimento, discernimento que ele precisa, ó Pai, para deixar o pecado, ó Pai, para deixar, ó Pai, as trevas, ó Pai, e caminhar na luz de Cristo, na luz do nosso Senhor Jesus Cristo, ó Pai, nessa luz maravilhosa, ó Pai, a qual, ó Pai, ilumina a nossa alma, restaura a nossa alma, a nossa vida, ó Pai. Venha nessa noite, Pai Santo, Pai querido, em nome do vosso Santo Filho, ó Pai, restaurar, ó Pai, toda a alma que estiver, ó Pai, enferma, ó Pai. Venha, ó Pai, levantar as almas abatidas,
sentida, Senhor, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Todos precisam ser levantados em Cristo Jesus, ó Pai. Porque sem Ti, ó Pai, sem o mover do vosso Santo Espírito, ó Pai, nós não somos nada, ó Pai. E recebemos em Cristo Jesus, ó Pai, essa dádiva, ó Pai, esse amor do Senhor, ó Pai, que nada pode se comparar, ó Pai, em nenhum lugar nesse mundo, ó Pai. Nada se compara à graça, o amor do Senhor, ó Pai, trazido em nossos corações, em nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, encha, ó Pai, enche o coração, ó Pai, de vossa família, de vossos filhos e filhas, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Quem crê, que está recebendo nessa noite, que está se enchendo nessa noite do Espírito Santo de Deus derramado sem medida, dê um glória a Deus, dê uma glória a Deus, uma salva de palma, em nome de Jesus Cristo, para a glória do nosso Jesus Cristo, para a glória do Deus Todo-Poderoso, amado Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, no nome de Jesus Cristo, amém, glória a Deus. Amém. Pastor. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém, igreja. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Toda honra, toda glória ao nosso Deus. Glória. Amém, queridos. A igreja de Cristo é diferente. A igreja dos homens e a igreja de Cristo. A igreja de Cristo caminha na palavra. A igreja de Cristo caminha pela fé. A igreja de Cristo confia no Senhor. Amém? Amém. Amém. É diferente. A gente tem que ser diferente. Por isso que Jesus disse para a sua igreja. Ele disse isso, mas para ninguém, irmãos. A Bíblia diz que no princípio ele era o Verbo e o Verbo se fez Deus. E o Verbo habitou entre os homens e o Verbo era o próprio Deus. E ele, quando estava com os discípulos, ele falou isso que o pastor Gilmar ministrou, pregou. Mas uma certa vez disse assim: olha, vocês são luz do mundo e sal da terra. Você não vai encontrar em outro lugar da Bíblia ele falando isso para mais ninguém a não ser os discípulos, a igreja. Vocês são a luz do mundo e o sal da terra. Então, quando Jesus estava falando isso para os discípulos, para a igreja, está dizendo: vocês são diferentes. Amém. Aleluia. Vocês são diferentes. Vocês eram trevas, agora vocês são luz. Vocês vão andar nas trevas? Sim, mas vocês são luz. Então nós somos diferentes porque nós somos de Cristo. Lavado, purificado, transformado pelo sangue de Jesus. O pecado que habitava em nós, Jesus nos libertou, tirou de nós, levou sobre si. E aí nós fomos o quê? Libertos. E Ele nos deu o seu Espírito para estar conosco todos os dias. E quando o pastor Gilmar estava pregando, falando que Jesus disse para os discípulos, para a igreja, os discípulos também tiveram, como nós estamos tendo, a mesma condição, oportunidade. Quando Jesus sobe nesse mesmo texto, ele diz: vocês não vão estar sozinhos. Jesus sobe fala na acessão dele nesse texto, só que em outro
momento ele disse, olha, vocês não vão estar sozinhos, rogarei ao Pai e pedirei a Ele que vos mande outro Consolador para que esse esteja com vocês todos os dias. Amém, aleluia. O Espírito Santo está em nós e entre nós. Deus, aleluia. E nós temos que brilhar como luz deste mundo. Porque foi para isso que Jesus nos chamou. Vocês são luz deste mundo. E a luz, irmão, ela não pode iluminar próximo de outro luz. A luz brilha nas trevas. É lá onde você tem que fazer o diferencial. Ser diferente. Como igreja. Nunca esqueça que você é igreja. Aleluia. A igreja é diferente. Sabe por que a igreja é diferente? Porque Jesus é diferente. Aleluia. Jesus não é como os homens. Existe a igreja dos homens e existe a igreja de Jesus. E Jesus é diferente. E nós somos diferentes porque Jesus é diferente. Pode ser que o mundo nos olhe com um olhar, amém, irmão? Meio torto. Mas Jesus olha para nós com amor, com um olhar de amor e de misericórdia, de graça e de paz. Glória a Deus. Amém? Então permaneça em Cristo. Ainda que você passe o que passar, como falou o pastor Gilmar. Nós estamos falando de coisas aqui, irmãos, e a gente vai, como é que a gente diz? Vai trazendo para o nosso coração, vai filtrando, nos alimentando, nutrindo a nossa fé. Nós falamos aqui, ó, de fé, de esperança, de autoridade. O pastor Gilmar falou, uma das coisas que nós falamos aqui também foi de coragem. Para ser cristão, tem que ser corajoso, cheio de fé e tem que ser corajoso. Por isso que quando Deus chamou Josué, ele disse: tenha bom ânimo, seja forte e corajoso. Amém? E corajoso. Quando Deus te mandar fazer alguma coisa, faça. Seja corajoso. Eu ouvi um testemunho, rapidinho aqui, amados, pra gente orar, de um pregador. Estava ouvindo um pregador, e ele foi convidado para pregar num congresso muito grande. E naquele ginásio tinha muita gente. Mas o que chamou a atenção dele foi uma pessoa que estava sentada numa cadeira de roda. E ele estava cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. E pregando a palavra, e o mover de Deus era grande. E o Espírito Santo dele disse assim: olha, fala para aquele homem que ele vai se levantar da cadeira. Vai lá. Vai lá. Pega na mão dele e levanta ele da cadeira e sai andando com ele. Aí ele, naquele momento, ele continuou pregando. Não fez. Ele disse que não teve coragem. O Espírito Santo falou, ele não teve coragem. Quando ele terminou de pregar, ele sentou, agradeceu a Deus. E aí o pastor local daquela igreja chamou outro irmão, da igreja mesmo, para orar, fazer a oração final. O irmão veio e o irmão começou a orar. E aquele irmão saiu do altar, pulou lá embaixo e disse para aquele homem: levanta-te em nome de Jesus. E aquele homem que estava ali na cadeira de roda, amém, se levantou e andou para a glória de Deus. E ele disse, dando testemunho: aquele homem estava cheio de fé e de coragem. Eu estava cheio de fé, mas eu não tive coragem naquela hora. Então a gente tem que estar cheio de fé e de coragem. Quando Deus falar, vai, você vá, faça, amém? Porque Deus vai agir, aleluia, ali em nome de Jesus. Sejamos ousados na fé, tenhamos a autoridade que Deus está nos dando, como ouvimos aqui na palavra, amém? A igreja é diferente, temos que ser diferente, pregar diferente,
fazer diferente e fazer a diferença no mundo, porque Jesus disse: vós sois a luz do mundo e sal da terra. Nos coloquemos em pé em nome de Jesus. Vamos agradecer ao Senhor. Estenda suas mãos. Muito obrigado a todos, aos irmãos, as pessoas amigas do Face, que recebeu essa palavra de Deus no seu coração, que foi reavivado, amém, aleluia, por esta palavra, que você continue sendo igreja, sal, luz, cheio de fé, cheio de coragem, de autoridade, ousadia, da unção, sabendo que, amém, ouvimos aqui, sabendo que, aleluia, Jesus está conosco, convosco, todos os dias até a consumação do século. Que o amor de nosso Deus, o nosso Pai, amor inabalável, imensurável, glorioso do nosso Deus, e que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo esteja contigo e com a tua família, agora e para sempre. Levanta as suas mãos para os céus e diga amém e amém. E Deus te abençoe. Tenham todos uma boa noite.